Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima, Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal do Facebook, tudo bem? Cumprindo aqui o objetivo de ler um livro do Êxodo durante os 40 dias da Quaresma. O livro do Êxodo tem 40 capítulos, então ao final da Quaresma a gente vai ter lido o livro inteiro. Eu estou fazendo essa segunda filmagem porque a primeira que eu fiz, arrumei tudo bonitinho, deu errado, não pegou o som direito. Então por isso que eu estou fazendo agora mais corrido, né, que já é de noite, então não deu para arrumar certinho o altar, Jesus, mas a imagem está ali, Jesus Cristo aqui, a Bíblia, né, e o Espírito Santo. Então, como na presença de Deus, né, a gente sempre pede o Espírito Santo para Ele guiar as nossas ações, né, para a gente não errar no caminho. Então, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repetindo essa oração, a gente pede a Jesus que Ele envie o Espírito Santo sobre nós pela intercessão da sua mãe. Então isso não quebra nada a fé da igreja, né? Que Jesus Cristo é quem nos dá o Espírito Santo. E Maria é quem intercede por nós ao seu Filho. Amém. E isso é entender bem o que é ser católico. Certo? Êxodo capítulo 8. Vamos lá. Eu não vou ficar explicando o que a gente leu no anterior, porque senão vai ficar um vídeo muito repetitivo. Então agora eu vou apenas ler para dar continuidade. Êxodo 8. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Araão, estende com a mão a vara sobre os rios, os canais e sobre os pântanos, e faze as rãs invadir o Egito. Araão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram, cobrindo o Egito. Os magos, porém, conseguiram o mesmo com encantamentos, fazendo as rãs subir por sobre o Egito. Esses magos são os ministros do faraó. Deus fazia os prodígios da rã e, de alguma maneira, eles conseguiam reproduzir. Como no capítulo 7, eles reproduziram a água com sangue, e no dia que o Araão jogou o cajado e virou uma serpente, na Bíblia que estava escrito crocodilo, nessa tradução, eles também fizeram umas serpentes menores, da qual essas duas serpentes do mago foram comidas pela serpente de Deus, que Deus fez. Então sempre esses magos faraó faziam meio que os prodígios de Deus numa proporção maior. A gente não sabe se isso é algo espiritual ou era algum truque assim, né, de ilusão, mas aqui fala que os magos conseguiram reproduzir também essa façanha das rãs. O faraó, versículo 4. O faraó chamou Moisés e Araão e lhe disse: pede ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. E eu deixei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Um parágrafo aqui interessante. Acabamos de falar que os magos do faraó fizeram uns prodígios parecidos com Deus, mas eles não conseguiram afastar as rãs que Deus mandou para ir lá. Então aqui já mostra que o poder deles já era bem limitado. E o que o faraó fez foi clamar a Moisés: Moisés, pede para o seu Deus para libertar, para mandar essas rãs embora, porque elas estão aqui e a gente não consegue viver, né? E Moisés disse ao faraó: digna-te de indicar-me quando devo suplicar por ti. Então, me fala um dia que você quer que eu reze para que as rãs vão embora, para que sejam afastadas as rãs de ti e de teu palácio e fiquem apenas no rio. Aí o faraó disse: amanhã, respondeu ele. Moisés lhe disse: será como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, de tuas casas, de teus ministros, do teu povo, e ficarão apenas no rio. Então o faraó pediu, clamou para Moisés, e Moisés falou: olha, fala uma data, que a data que você pedir, eu vou clamar para Deus libertar, para que você saiba que essa libertação veio de Deus. E foi isso que aconteceu. Versículo 8. Tendo Moisés saído da presença do faraó, então estava lá e saíram, né? Óbvio. Moisés suplicou ao Senhor. Então Moisés foi rezar a Deus a respeito do caso das rãs, como tinha prometido ao faraó.
O Senhor fez como lhe pedia Moisés. Deus atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se rãs aos montes, e o ar ficou todo poluído. Mas, versículo 11. O faraó, vendo que houve trégua, endureceu o coração, e não escutou Moisés e Arão, conforme o Senhor havia dito. Então, o faraó foi pedir ajuda a Moisés. Moisés deu a data, rezou, aconteceu. E o faraó, vendo que tudo ficou em paz, em trégua, ele não cumpriu, não libertou o povo e endureceu o coração novamente. Versículo 12. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, estende a vara e golpeie a poeira da terra, para que se transforme em mosquitos no Egito inteiro. Então, assim o fizeram. Arão estendeu a vara com a mão e golpeou o pó do chão. E vieram mosquitos sobre homens e animais. Então você imagina aquela mosquitaiada. Já é, quando a gente vai dormir, já é chato. Imagina uma nuvem de mosquito. Toda a poeira do chão transformou-se em mosquitos no Egito inteiro. Então é muito, o tamanho do Egito. Versículo 14. Os magos tentaram o mesmo, com encantamentos. Então eles usavam encantamentos, a fim de produzir mosquitos, mas não foram capazes. Antes eles conseguiram, agora não. Os mosquitos, antes eles conseguiram lá fazer a magia da rã, da água em sangue lá, eles conseguiram, mas do mosquito não. Os mosquitos atacavam homens e animais. Então, versículo 15, os magos disseram a Faraó, olha só, aqui está o dedo de Deus. Olha só, então os magos ali perceberam que aquele poder que Moisés e Arão estavam dizendo era uma coisa muito maior que o poder que eles faziam ali. Não sei de que origem é essa, mas eles viram, ó, isso aqui é só Deus que faz. Mas o faraó continuou obstinado, conforme o Senhor tinha dito, e não os escutou. Então mesmo os próprios ministros do faraó dizendo, olha, isso aí que o Moisés está falando é coisa de Deus mesmo. Mesmo o faraó agora sabendo que ele estava ali lutando contra Deus, ele ainda endureceu o coração. Mesmo o caso da rã lá, que ele viu que era ruim, foi liberto, continuou. Agora do mosquito, ele ainda ficou endurecido. Versículo 16. Como o Senhor já sabia que ia acontecer, sabia que o faraó não ia ceder. O Senhor disse a Moisés, levanta cedo, apresenta-te ao faraó, quando ele saiu para o rio, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa partir meu povo para prestar culto. Se não deixares meu povo partir, vou mandar contra ti, contra os ministros, o povo, e contra as tuas casas, moscas varejeiras, e delas ficarão cheias as casas dos egípcios, e até mesmo o solo em que pisam. Mas farei nesse dia uma exceção para a terra de Gésem, onde habita o meu povo, e ali não haverá moscas varejeiras. É a palavra G-E-S-S-M. Então o Senhor está falando que ele vai mandar sobre o Egito, menos na terra onde está o povo dele. Se o faraó não deixar o povo dele prestar culto a Deus, o Senhor, o Eu Sou. E aqui fala assim, ó, onde habita meu povo, e ali em Gésem não haverá moscas varejeiras, para que o faraó, para que saibas, o Senhor, estou no meio do país. Farei uma distinção entre o meu povo, Deus falando, e o teu povo, que é os egípcios. Amanhã se realizará este sinal. Isso aqui é tudo que Deus falou para Moisés fazer. Dizei ao faraó. E assim o fez. Nuvens de moscas varejeiras invadiram o palácio do faraó, as casas dos ministros e todo o território do Egito. O país ficou infectado por causa das moscas varejeiras. Versículo 21. O faraó mandou chamar Moisés. Mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, ide oferecer sacrifício ao vosso Deus.
dentro do país. Então ele deixou oferecer sacrifício, só que dentro do país. 22, versículo 22. Moisés respondeu: não convém fazer assim, pois o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor, nosso Deus, é a abominação para os egípcios. Se oferecermos à vista dos egípcios sacrifícios que eles abominam, haveriam de nos apedrejar. No livro anterior aqui, no finalzinho de Gênesis, Deus mostra como é que é o sacrifício, né? Igual Abraão e matou ali um cordeiro, então o sacrifício era de sacrificar um animal no lugar do pecado, né? Tá lá no finalzinho de Gênesis. Vamos ver aqui onde estava. Eles nos apedrejarão. Versículo 23. Temos de fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos mandou. O faraó respondeu: eu vos deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, no deserto, sob condição de não vos afastardes longe demais. Suplicar por mim. Então o faraó concordou. Falou: eu vou deixar, só que não afasta muito. E o faraó ainda pediu: reze por mim, súplica por mim. Versículo 25, vamos ver. O que você faria vendo seu inimigo que, né, escraviza o seu povo, ele concordando, e na hora ele fala assim, liberta e ainda pede para você rezar por ele. O que você faria? O Moisés respondeu isso: está bem. Ao sair daqui, pedirei por ti ao Senhor. Moisés rezando pelo faraó. E amanhã as moscas varejeiras se afastarão do faraó, dos ministros e do povo. Mas que para o faraó não torne a usar de fraude, que ele mentiu da primeira vez das rãs, né? Mas que não use não torne a usar de fraude, para não deixar o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Versículo 26. Moisés saiu da presença do faraó e suplicou ao Senhor. Moisés foi rezar novamente. O Senhor fez o que Moisés pedia, atendeu a oração, de modo que as moscas varejeiras afastaram-se do faraó, dos ministros e do povo, sem ficar um só. Então sumiu todos os mosquitos, varejeira. 28. Mas o faraó endureceu o coração, ainda desta vez, e não deixou o povo sair. Então, mais uma vez, o faraó não cumpriu com a sua palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha só. O faraó, na leitura de hoje, percebeu que ele estava lutando contra Deus, né? A gente lembra lá nos primeiros capítulos que primeiro ele pensou que os israelitas estavam sendo preguiçosos, né? Por isso que eles não queriam trabalhar e estavam inventando um Deus. Depois começou os prodígios. Começou a ver que tinha uma força além do natural ali, e até os magos dele conseguiram fazer. Mas a partir dos mosquitos, os próprios ministros dele, do faraó, começaram a falar: ó, isso aí é Deus. E aí o faraó por 2 vezes clamou a Deus. Falou: Moisés, reza por mim, das rãs. E aí ele ia libertar o povo, ele viu que estava tudo bem, voltou atrás, endureceu o coração, e agora pela 2ª vez pediu o clamor das moscas varejeiras, e ele viu-se livre, só que cometeu mais uma fraude. Ele mentiu e não cumpriu de novo a liberdade. Então, na oração de hoje, a gente pede para Deus, você faz sua oração, pedindo para a gente ter essa graça de não deixar a presença de Deus em nossa vida passar. Que muitas vezes Deus, ele mais que prova que é Ele agindo na nossa vida, e quando as coisas estão bem, a gente esquece e continua a vida como se o milagre que a gente recebeu não fosse nada. Né? Quantas pessoas de nós, católicos e evangélicos, etc., que clamam a Deus na hora da dificuldade,
e Deus atende, e passa um tempinho, a gente esquece de Deus e volta para a vida antiga, igual o Faraó. Senhor, me liberta dessas pragas que acontecem, dos sapos, dos mosquitos, que eu liberto seu povo. Aí Deus vai lá, faz do jeitinho que o Faraó pediu para provar que ele era Deus. Aí passa um tempo, o Faraó fala, volta atrás, não vai, ninguém vai embora daqui não. Então na dor clama a Deus. Aí quando fica tudo bem, volta para a maldade, porque voltou a escravizar, não deixou o povo liberto. Então olha só o que um coração endurecido faz. Então nós, hoje, de acordo com a leitura, pedimos para Deus duas coisas. Para Deus tirar, por favor, Jesus, do nosso coração todo endurecimento, que é isso, de ver que Deus nos ajudou e depois fingir que Ele não ajudou. Ser fraudulentos, né? Pessoas que prometem e não cumprem, né? Então pedir para tirar essa dureza de coração. E a outra coisa é pedir a Deus de não perder essa graça. Uma coisa muito bonita que eu vi aqui foi a oração de Moisés, né? Que era o inimigo, né? Que estava escravizando o povo, pediu oração para ele e ele rezou pelo inimigo. Senhor, liberta ele para que ele liberte o seu povo. E depois ele não cumpriu, mas Moisés rezou. Alguns de nós, muitos, às vezes diante do inimigo pedindo oração, às vezes pediríamos a morte do inimigo, né? Aí, agora ele que me fez mal, agora ele vai receber. Então vai lá rezar pedindo para Deus fazer justiça. E o Moisés, o que foi a oração dele? A vontade de Deus. Que o seu povo, Senhor, seja liberto. E que o Faraó conheça a Deus. Então o Faraó sabe que tem um Deus. Então, é um pouco meio assim de falta de inteligência. Você lutar contra o seu Criador, aquele que te criou por amor. Esse foi o pior besteira, o erro mais, que eu posso falar, idiota, que o demônio fez. Ele se voltou contra o Criador dele, aquele que deu todo o poder a ele, toda a beleza, quando ele era um anjo, né? O chefe dos anjos, e ele se voltou contra o seu Criador. E aí foi lançado, né, para fora do céu e condenado ao inferno, que ele mesmo não quis mais morar no céu. Então, recebeu tudo de Deus, mas depois negou a graça de Deus. Então isso é muito triste. Isso sim é uma falta de inteligência. E Moisés é diferente, né? Ele escolheu obedecer a Deus e clama a Deus para andar com Deus pelo seu amor. Então a gente pede mais uma coisa, essa bondade de coração e a bondade que a Virgem Maria teve, né? Diferente da Eva, quando criou, foi enganada pelo demônio e escolheu desobedecer a Deus, a Virgem Maria não foi enganada por ninguém. Ela escolheu a Deus e por causa da escolha dela, Jesus se encarnou nela, né? Jesus se encarnou nela, né? Jesus foi gerado no ventre dela. Pelo sim de Maria nos veio o Salvador. Pelo não de Eva nos veio o pecado. Pelo sim de Maria nos veio o Salvador, Jesus Cristo, que vem e nos salva. Então a gente pede essa graça pela intercessão da Virgem Maria, né? Que a missão dela é essa, nos levar ao seu Filho Jesus. E Jesus modifica tudo em nós. Mas para ir para Jesus, precisamos ir por Maria, porque, como diz Santo Agostinho, o mundo sendo indigno de receber direto das mãos de Deus o Salvador, não encontrando essa dignidade, Deus encontrou essa dignidade em Maria, e por causa da Virgem Maria nós recebemos o Salvador. Então primeiro a gente vai a ela para pedir, para receber a graça de andar nos caminhos de Jesus. Só Jesus é Deus, mas só Maria foi digna de receber Deus no meio de nós. Então nós entregamos, especialmente pela intercessão da Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça do serpente, que não é deusa, ela é a mãe de Deus, 100% humana ela, mas ela é, pela graça de Deus, nossa intercessora, nossa mãe,
e é aquela que Deus colocou para esmagar a cabeça da serpente, em Gênesis 1. Então, sabendo tudo isso, confiando que as nossas orações são intensificadas pelas orações dela, e por causa dela interceder por nós, Deus atende, nós rezamos essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração bíblica, que é a oração angélica, e frases ditas pelo Espírito Santo. A oração da Ave Maria, pedindo a intercessão ao Filho, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus salva. Maria nos ajuda a chegar ao Salvador. Porque nós não somos deuses, né? Não temos essa... Nós somos como deuses, né, para chegar. E Maria, não sendo deusa, Deus veio até ela. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe.